Olá, muito boa tarde. O jornal A Defesa faz 100 anos de existência. O órgão informativo da Arquidiocese de Évora é publicado desde 1923. Temos entre nós o seu chefe de redação, Pedro Conceição, que nos ajudará também a olhar a proposta litúrgica do próximo domingo. Pedro Conceição, obrigado por estares aqui no programa Eclésia. Obrigado nós, Henrique. Foi no dia 18 de março de 1923, portanto faz amanhã 100 anos, que saía um título novo na cidade de Évora, com este título A Defesa. Olhando a capa deste jornal, tinha um título de editorial Entrando na Liça, portanto ele assumia entrar também neste mundo da comunicação com objetivos muito próprios. Sim, se lermos este editorial que eu trouxe aqui, porque é a capa que voltámos a reeditar agora para comemorar o centenário, sim, ele no editorial, que não está assinado, seria o assessor diretor, que era um leigo, curiosamente, mas ao contexto da época era compreensível, né? Porque estávamos na Primeira República e, portanto, quem assumiu o jornal, a sua direção, um leigo, mas claro, o jornal assume-se e diz mesmo isso no editorial. Devemos preencher uma lacuna. Percebemos que nessa altura, e se pesquisarmos, havia vários títulos em Évora, até anteriormente alguns com assinaturas dessa de Queiroz, por exemplo, que colaborou em jornais de Évora, e portanto Évora tinha, assim como noutras cidades do país, já uma forte tradição da imprensa, mas, como se diz neste editorial, para defender a verdade cristã não havia essa lacuna e, portanto, ele vem. E era já uma ideia, e não era inédito no seu fundador, digamos assim, porque era o senhor Bispo de Évora, Dom Manuel Mendes da Conceição Santos, que já tinha fundado o jornal A Guarda e era uma pessoa muito atenta e também de uma escrita fenomenal e, portanto, sabia bem que era preciso preencher esta lacuna com um órgão de informação para chegar a toda a diocese. Em 1923 não existia televisão, a rádio estava muito incipiente e o meio por excelência de comunicar para as massas, digamos assim, era o jornal, a imprensa escrita. Ele teve esta intuição, percebeu que era por aqui e uma intuição que o levou até a criar o próprio parque gráfico, não é? Porque ele percebia que um jornal sem uma tipografia ficaria à mercê de outras sensibilidades. Exatamente, sim, portanto, também está a cumprir 100 anos a empresa que sustenta o jornal e que sempre estiveram par a par, a Gráfica Éborense, também na altura assumida por leigos, mas também o dado contexto histórico seria assim, porque senão a Igreja não poderia ter bens em seu nome, e essa foi essa visão, e também por isso é que o jornal, acredito que tenha subsistido estes 100 anos, não é? Por ter logo essa impressão ali junto e que garantia, e como dizias muito bem, era o meio por excelência, não é? E que chegava, e também nesse editorial, nas várias intenções dos valores que se queriam defender, da verdade, da justiça, dos valores humanos, sempre com elevação. Achei curioso que dizia, nós não vimos, somos a defesa, mas não vimos atacar ninguém. E não é o objetivo entrar em questões irritantes. Achei curioso o adjetivo usado. E a defesa sempre procurou ser esse, como diz o editorial, esse paladino da defesa, da justiça, dar voz aos pobres, aos humildes, dar voz aos oprimidos, e nunca entrando naquelas questiúnculas, mas transmitir esses valores, não é? E depois também religiosamente, e ainda sentimos isso hoje, comunicar aos católicos e até dar formação e, portanto, tem sido um órgão que tem cumprido essa sua missão. Percebe-se uma linha de fidelidade, ao fim e ao cabo, entre o primeiro editorial e a atualidade, não é? O jornal nunca perdeu ou nunca se desviou, ao fim e ao cabo, do seu propósito. Sim, é curioso e acho que devo aqui neste momento também citar os nomes dos diretores, que, como disse, começou um leigo, o Dr. Varela Lopes, que era advogado, depois ele teve só 2 anos, entrou o Sr. Cónego Fernandes e depois assumiu já durante quase 20 anos o Monsenhor Silveira Barrados, que eu não conhecia obviamente, mas pelo que leio era uma pessoa alentejano, da Vila de Redondo, e uma pessoa que manteve essa linha do jornal. Depois vem uma figura da Évora e da Igreja Éborense, Monsenhor José Filipe Mendeiros, que assumiu o jornal durante 45 anos. Se calhar também por aqui se explica, né, conseguir-se manter esta linha,
Nos anos 80, o cônego Eduardo Pereira da Silva, que ainda está entre nós. Depois, já nos anos 2000, o cônego António Salvador dos Santos, também bem conhecido da imprensa de inspiração cristã, que infelizmente faleceu. E neste momento temos o cônego Manuel Maria Madureira, e portanto creio que também está um pouco aqui que se garante esta linha editorial e estes valores que continua a defender. É um título que digamos, o título e aqueles que a eles estiveram ligado extravasaram bastante, no bom sentido, o âmbito da publicação do mero jornal. Porque recordo a influência que houve na defesa da imprensa regional, na defesa até de medidas legislativas e de governo que favorecessem esta forma de comunicação das regiões. Isso tem sido sempre uma preocupação e um trabalho daqueles que têm passado pelo jornal. Sem dúvida, não é? E aqui temos que trazer a esta mesa o cônego Salvador Santos, que bem conhecemos os dois e que esteve na origem da Associação de Imprensa de Inspiração Cristã e que teve sempre essa preocupação. Mas eu posso testemunhar agora, pus um pouco a cabeça nos livros históricos e a defesa sempre assumiu-se como católica, a defender a verdade cristã, como dizia há pouco, os direitos da Igreja, mas depois fazia parte, mas as suas páginas iam muito além e faziam sempre uma leitura da realidade regional, local, regional, nacional e internacional. É impressionante, por exemplo, ver toda a informação que houve sobre a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, sobre a constituição da ONU, da NATO, de grandes acontecimentos mundiais, estão todos plasmados na página da defesa, claro, com as lentes cristãs, não é? Como o seu editorial assume, mas houve sempre essa preocupação de ir muito mais além. E depois dessa preocupação, como dizias, de defender a imprensa regional e como sabemos, hoje em dia, com todos os desafios que existem, as barreiras também perderam-se um pouco, também é verdade, estamos numa fase de evolução e perderam-se um pouco as barreiras, mas acho que o que é fundamental é manter-se a identidade. E isso a defesa nunca perdeu e procurou sempre defender essa identidade da imprensa regional e da imprensa de inspiração cristã e portanto, continuamos a trabalhar nesse sentido. E quem quiser conhecer melhor esta história e este jornal, sei que prepararam uma exposição. Onde é que ela vai estar? O que é que se pode ver nesse momento, nesse local? No dia 19 de março, dia do centenário por excelência, faremos uma celebração digna para um centenário, não é? Com uma celebração da Eucaristia, lembrar todos aqueles que já faleceram e todos aqueles que colaboram connosco. Depois teremos um convívio e depois inauguraremos na Galeria dos Arcebispos, fica mesmo na Catedral de Évora. É uma galeria, já percebi que é uma galeria pouco conhecida, que não está habitualmente aberta aos turistas e agora vai estar, de 19 de março a 22 de maio. Com esta exposição, a galeria por si já tem uma iconografia com quadros históricos de todos os arcebispos de Évora, que também vale a pena, só por si já valia a pena entrar nessa sala, e vamos ter um painel com algumas das capas históricas da defesa e que poderão ser apreciadas, e ao longo deste ano de centenário queremos, provavelmente, nas nossas páginas semanais, vamos também mostrando aos nossos leitores a riqueza da nossa história e também, provavelmente, estou a tirar um bocadinho para o ar, mas quero depois fazermos alguma brochura que fique também como marca deste centenário. Muito bem. Sem perder este jornal e esta efeméride, estes 100 anos do nosso horizonte, olhamos também a liturgia que é proposta para este quarto domingo da Quaresma e vamos escutar o Evangelho de João. Naquele tempo, Jesus encontrou no seu caminho um cego de nascença. Cuspiu em terra, fez com a saliva um pouco de lodo e ungiu os olhos do cego. Depois disse-lhe: vai levar-te à piscina de Siloé. Siloé quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e começou a ver. Entretanto, perguntavam os vizinhos e os que o viam a mendigar: não é este o que costumava estar sentado a pedir esmola? Uns diziam: é ele, outros afirmavam: não é parecido com ele. Mas ele próprio dizia: sou eu. Levaram aos fariseus o que tinha sido cego. Era sábado, esse dia em que Jesus fizera lodo e lhe tinha aberto os olhos. Por isso, os fariseus perguntaram ao homem como tinha recuperado a vista. Ele declarou-lhes:
Jesus pôs-me lodo nos olhos e depois fui lavar-me e agora vejo. Diziam alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus porque não guarda o sábado. Outros observavam: como pode um pecador fazer tais milagres? E havia desacordo entre eles. Perguntaram então novamente ao cego: tu que dizes daquele que te deu a vista? O homem respondeu: é um profeta. Replicaram-lhe então eles: tu nasceste inteiramente em pecado e pretendes ensinar-nos? E expulsaram-no. Jesus soube que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: tu acreditas no Filho do Homem? Ele respondeu-lhe: quem é, Senhor, para que eu acredite nele? Disse-lhe Jesus: já o viste, é quem está a falar contigo. O homem prostrou-se diante de Jesus e exclamou: eu creio, Senhor. Temos este Evangelho de João, a proposta da liturgia para este quarto domingo da Quaresma. Este cego que recupera a visão, de alguma forma, podemos falar de diversos tipos de cegueira, não é? E aquele que caminha na presença de Deus acaba por recuperar uma visão diferente do mundo. Exatamente, por ter uma luz, não é? É o tema principal desta leitura, não é? Jesus é esta luz que vem iluminar, a dar outro brilho e outros valores à vida humana, não é? Portanto, se calhar eu pensava um pouco neste Evangelho, não é? E o jornal também procura um pouco ser isso, não é? E a defesa teve essa missão, não é? Assumindo-se como cristã, portanto, não é a defesa à fonte das notícias, mas é ela que vai também, com essa luz, iluminar vários cenários. Ajuda a ver a realidade e a ler a realidade. E é o papel da defesa e é o papel da imprensa em geral, não é? Também um pouco a missão dos jornalistas, não é? Dar um pouco, focar a luz naquilo que importa focar para a dignidade humana, não é? Para que não aconteça situações de trevas, situações de injustiça, situações de opressão. E é um pouco, não só uma missão cristã, mas até da humanidade, não é? Mas há aqueles que depois ficam um bocadinho incomodados ou desconfiados com a situação daquele que começou a ver. E também a imprensa se depara, por vezes, com alguns incómodos, não é? Quando leva outros a ver melhor as coisas, isso não é do agrado de alguns. O mensageiro é sempre o alvo mais fácil, não é? Se o mensageiro vinha comunicar ao rei que a guerra estava a ser perdida, provavelmente ele morria logo, não é? Mas pronto, era a realidade. E é um pouco isso, não é? Vamos sentir sempre esse cenário da comunicação, que esta missão de comunicar e de fazer luz àquilo que não está tão bem, de iluminar as trevas, traz-nos alguns amargos de boca, mas é a missão e portanto, acho que depois também o nosso público, e acho que é por isso que chegamos aos 100 anos, porque os nossos leitores ainda continuam, e é por eles que fazemos isso, e com o apoio deles é que é possível ainda estarmos hoje a editar todas as semanas. Muito bem, e avançando para a primeira leitura, que é do primeiro livro de Samuel, temos aí uma descrição, que é a escolha de David, a unção deste rei, que seria famoso na história de Israel. Mas há aqui um dado curioso, que é a forma como ele é escolhido, e a escolha de Deus não vai para os óbvios, não é aquilo que à primeira vista somos levados a perceber como sendo talvez o óbvio e o expectável. É preciso, aqui também a questão do ver, não é? Que Deus valoriza a dimensão do coração, do que o coração vê e não propriamente as aparências. Eu delicio-me sempre com esta passagem, a escolha de David, não é? Porque estavam todos os filhos de Jessé e o óbvio seria... Mas não, era aquele que nem estava naquele momento, não é? Quando o profeta foi ter com Tiveram que o mandar chamar. Tiveram que o mandar chamar, não é? Portanto, nem estava ali, nem era nada óbvio, como bem disseste, e é verdade, não é? Nós que acreditamos, não é? Sabemos que a lógica de Deus não tem nada a ver com a lógica dos homens, não é? E por isso, às vezes, a maneira de ver a realidade acusam-nos um pouco até de estamos fora da realidade, mas é outra maneira de ver a realidade, porque nem sempre o óbvio é o mais verdadeiro e é o caminho certo, não é?
Na segunda leitura, Paulo fala aos Efésios, e aí lá está, temos esta oposição das trevas e da luz, não é? Isto acaba por ser um desafio contínuo na vida do crente, que há dias em que habita nas trevas e depois dá-se conta e procura habitar as zonas de luz. Acaba por ser uma dicotomia e um dilema que nos toca a todos. Exatamente, e achei curioso, mesmo na leitura de Paulo, ele diz, não tomais parte das obras das trevas, que nada trazem de bom. Tratai antes de as denunciar abertamente, não é? Portanto, é um desafio que nos lança, primeiro, como diz, à nossa reflexão pessoal, não é? Porque é sempre esse desafio dia-a-dia, mas é também aqui trazer um pouco para a missão da comunicação e do jornal, não é? Tem esta missão também de avaliar a realidade e não ter medo e ter coragem de denunciar aquilo que não está bem, porque só a verdade é que nos liberta. E essa tem sido a linha editorial da Defesa ao longo de 100 anos, não é? Um jornal, aliás, falava há pouco tempo com um dos seus diretores, o Cônego Eduardo, e ele dizia que as notícias às vezes valorizamos mais um apresentar uma proposta cristã, uma leitura da atualidade pelos valores cristãos. E passa por aí também a função deste jornal. Sem dúvida, sim. No critério de notícia, não é? O nosso critério não são os 3 S dos tabloides, nem são o cão que mordeu o homem que mordeu o cão. Não são claramente esses critérios, mas é esse critério que nos lançaram desde o início, né? Defender a liberdade, a justiça, os oprimidos, defender os sem voz, os pobres. E é um pouco também, e eu agora que já há 17 anos que estou nesta liça, é um pouco esse dia-a-dia, olhar para a realidade e trazer também, a minha preocupação é trazer também o que de bom é feito, não é? Porque esta questão da comunicação, de ser sempre o homem que mordeu o cão, não, acho que é também importante o leitor e o ouvinte e o telespectador também ter outra leitura da realidade e ver muitas coisas que são bem feitas. Não é? E esse itinerário editorial não quer dizer que a notícia não esteja lá, claro, e não seja dada nos parâmetros da deontologia profissional, não é? A deontologia, o Jornal da Defesa é generalista, regional, e eu tenho carteira de jornalista, portanto, e não podia ser de outra maneira, não é? Porque uma redação teria que ter um jornalista com carteira, portanto, esses princípios são respeitados. Mas há várias maneiras de olhar para a mesma realidade, não é? E sem estar a fugir ao facto em si. Portanto, e obviamente quando há notícias menos agradáveis, também as damos pelo seu interesse público e quando também implicam que coloquemos o leitor a pensar e também questionamos as entidades quando é necessário questionar. Obviamente para tentar sempre procurar a verdade, não é? Temos aqui o tom amarelado da primeira página de 1923. Hoje a Defesa tem um pé no papel, outro pé no digital. É a transformação, esta passagem quase obrigatória, não é? Como é que vão também trabalhando em termos de futuro, não é? Os próximos 100 anos deste jornal. É interessante que eu conheci a Defesa já com ele digital. E já foi há 17 anos, portanto, o domínio defesa.org, que ainda é o que nós temos, já tem mais de 20 anos. Portanto, houve logo essa visão aqui do Cônego António Salvador dos Santos, como falámos há pouco, que ele acompanhava todas as tendências e os desafios da comunicação, e por isso o digital já nessa altura se falava que aí vinha, e agora já sabemos que não vem, já cá está. Portanto, temos um site, renovámos-lo há cerca de 2 anos, mas já está obsoleto, portanto, já sabemos que o digital é uma atualização diária, mas procuramos fazer isso e acompanhar. E já sentimos também essa transformação até em termos dos leitores. Já tem assinantes a receber a edição digital. Já temos assinantes a receber a edição digital e cada vez mais a solicitar essa edição, portanto, é a realidade já. Esperam que assim também vão chegando a um público mais jovem, com esta portabilidade, digamos assim, do jornal? Sim, esse também é o objetivo, claro. Mas esta transformação já está a ser tão acelerada e a pandemia ainda acelerou mais,
que já as gerações, até já com alguma idade, já estão nesta era. Portanto, temos que estar aí, estamos aí e temos que melhorar todos os dias. Sabemos que é o desafio para os 200 anos. É um jornal da cidade de Évora, mas um jornal da Arquidiocese de Évora, num âmbito vasto. Também um jornal que convive com outros títulos, nomeadamente na cidade de Évora, e sei que há uma comunidade de comunicadores, de jornalistas naquela cidade da qual fazes parte, e este bom relacionamento e proximidade é também muito valorizado por vocês na construção do comunicar, não é? Sem dúvida, e acho que, imagino nas outras regiões também seja, mas há 17 anos estou ali a trabalhar a comunicação no Alentejo, nesta zona de Évora, e de facto, independentemente da nossa identidade de cada um dos órgãos, e com todo o respeito que fazemos pelo trabalho uns dos outros... Escrito, à televisão, ou à rádio, não é? Todos os meios, não é? E ali, como normalmente são correspondentes, também são pessoas que estão habituadas a fazer um pouco de tudo. Mas há estes valores importantes humanos da sã convivência, do respeito pela identidade de todos, da colaboração e de procurar que todos fazerem um bom trabalho. E acho que é isso que prima. Muito bem, Pedro Conceição, muito obrigado por esta partilha. Vamos acreditar e desejar que daqui a 100 anos outros aqui estarão, aqui ou em qualquer outra plataforma, a falar dos 200 anos da defesa. Vamos acreditar muito nisso. Será certamente. Obrigado por a tua vinda também aqui aos nossos Obrigado nós. Muito obrigado. E é assim que chegamos ao fim do nosso espaço informativo. Obrigado pela atenção. Desejamos uma ótima tarde. Tenha também um bom fim de semana.